Salutações, capaz do Senhor, gente. Eu gostaria de compartilhar um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Gálatas, capítulo 1 e o versículo 8. Abra sua Bíblia aí que nós vamos estar meditando nessas palavras, que diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que aquele que eu já vos tenho anunciado, seja o anátema, tá? Então, gente, eu sou professora da escola dominical, tá, gente? Professora da escola dominical, não vou trazer pra cá pra você qualquer heresia, tá? Então, o que que acontece, gente? Muitos pensam que tem erro na Bíblia. Eu, como professora da escola dominical, não tem, gente. Não tem erro na Bíblia, tá? Eu estudo bastante a Bíblia. Durante 20 anos eu venho estudando a Bíblia, já vai fazer 21 anos, tá, gente? Estudando a Bíblia, examinando e não tem contradição, tá? Não tem contradição na Bíblia. Esse versículo que a gente acabamos de ler aí, muitos dizem que é uma contradição, tá? Muitos dizem que é uma contradição. Como também, principalmente os ateus, tá, gente? Os ateus, eles pegam muito batem muito nessa tecla aí. Como também o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 2, que diz lá que havendo Deus descansado no sétimo dia. Porque eles falam que há uma contradição aí no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. Por que eles falam que ali é uma contradição? Porque em Isaías vai dizer que o Eterno, ele não se cansa e nem se fadiga. Então, eu vou estar explicando para vocês por que não tem contradição. Por que em Gênesis diz que ele descansou e por que Isaías vai dizer, vai relatar que ele não se cansa e nem se fadiga. Em Gênesis, capítulo 2, está dizendo que, havendo ele feito toda a sua obra, descansou no sétimo dia. Então, Deus, ele sendo onisciente, ele já sabia de tudo, tá, gente? Então, ele fez o sábado para o homem. Ninguém pense assim, ai, meu Deus, Deus não sabia de nada, ele não é onisciente, ele não sabia de nada, ele não sabia que o homem ia pecar, ele não sabia de nada. Quando o homem pecou, aí as pessoas pensam assim, né? Que quando o homem pecou, as pessoas acham que aconteceu assim. Que Deus foi pego de surpresa. Aí ele, meu Deus, o homem pecou, e agora? O que eu vou fazer? Não, gente, já estava tudo no plano dele. Quando ele criou, prestou atenção na palavra lá do Gênesis, que diz assim, havendo Deus feito toda a sua obra, descansou no sétimo dia. Então ele já sabia de tudo, tá, gente? Não é porque ele estava cansado, como muitos pensam, que levam pro literal. Que ali ele estava cansado mesmo, aí, ai, eu tô cansado. Não, gente. Ele já sabia de tudo. Ele já sabia da queda do homem. Por isso mesmo ele fez o sábado. Ele descansou, porque ele já sabia que o sábado ia ficar para o homem, tá? O próprio Senhor vai dizer isso. Quando ele vai dizer que o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem. O Senhor Jesus já sabia disso, tá, gente? Então, não tem contradição. E é por isso que Isaías diz que o Eterno, ele não se cansa e nem se fadiga. Gálatas, aí onde a gente lembra, está dizendo que o apóstolo Paulo vai amaldiçoar aqueles apóstolos da fé da Galácia. Da Galácia, né? Perdoa, gente. Da Galácia. Aqueles irmãos ali. Porque entrou vários homens apóstolos da fé, aqueles que eram da circuncisão, anunciando um outro evangelho para aqueles irmãos. E a igreja, ali nos Gálatas, a Bíblia vai dizer que Paulo vai ficar perplexo. É uma carta diferente de todas as cartas. Ali o apóstolo Paulo ele vai escrever aquela carta com as suas próprias mãos, com o próprio punho dele, ainda vai fazer com letra grande, tá? Ele vai estar indignado. É uma carta onde ele vai defender o direito de apóstolo, porque aqueles homens chegaram ali tentando tirar o direito do apóstolo Paulo de apóstolo, tentou colocar que os irmãos só iam ser salvos se eles se circuncidassem ou se eles cumprissem a lei mosaica. É por isso que Paulo vai iniciar a carta, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado e ele vai dizer, eu estou perplexo a vosso respeito. Sabe quando a pessoa fica perplexa? Estou perplexo a vosso respeito. Que tendo começado no espírito, vocês estão terminando agora na carne. Vai ter um momento que Paulo vai exclamar,
Vai chamar eles de insensato. Ó insensatos Gálatas. Lá no capítulo 3. Então, Paulo vai estar ali perplexo com aqueles homens, porque eles começaram tão bem. Paulo vai dizer, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Eu estou fazendo de vocês inimigos porque eu estou pregando a verdade? Aí você pode dizer, irmã Fernanda, Paulo amaldiçoou essas pessoas? Amaldiçoou, gente. E não tem contradição. Porque em Romanos vai dizer assim mesmo, abençoeis e não amaldiçoeis. E aqui, agora no livro de Gálatas, Paulo vai dizer a palavra que sejam anátemas. Ele ainda vai repetir no versículo 9. Ele vai falar 2 vezes, tá? Ele vai dizer no primeiro que esses homens têm que ser anátema. A palavra anátema no amaldiçoado é estar debaixo da maldição. A pessoa que está debaixo da maldição. Isso quer dizer a palavra anátema no hebraico. Então, quer dizer que Paulo estava amaldiçoando aqueles irmãos que estavam querendo fazer os irmãos começarem ao judaísmo, a se circuncidar, a cumprir toda a lei mosaica. Então, Paulo está indignado, tá, gente? Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim mesmo, no capítulo 5. Abre aí o capítulo 5, versículo 12. Paulo está tão indignado que ali ele vai dizer assim mesmo, eu queria que esses aí que estão inquietando vocês, eles fossem cortados. Eu queria que eles fossem mutilados. Em vez de eles só se circuncidarem, cortasse logo o negócio deles. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, gente. Ele está muito indignado. Porque eles começaram tão bem e agora estavam terminando daquele jeito. A gente vai ver a indignação do apóstolo Paulo. Então, as pessoas acham que tem contradição, né? Porque em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim mesmo, abençoeis e não amaldiçoeis. Vocês, né? Aí a pessoa pensa assim mesmo que a gente não pode amaldiçoar ninguém, né? E agora aqui, no livro de Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo amaldiçoa os homens que estão trazendo um outro evangelho. Eles são anátema, eles são amaldiçoados, esses homens. Aí Paulo vai dizer tantas coisas que vai querer até que corte o negócio deles. De tanto que o apóstolo Paulo vai estar indignado. Tá, gente? Então não tem contradição. Lá o apóstolo Paulo está falando, porque realmente o crente não é para estar amaldiçoando ninguém, gente, tá? Lá era um tipo de assunto e aqui é outro. Tá? Paulo está amaldiçoando esses apóstatas da fé, esses irmãos que entraram ali, infiltraram ali naquele meio, começaram a semear aquelas heresias, trazendo um outro evangelho. Então, por isso que o apóstolo Paulo amaldiçoou aqueles homens. Tá, gente? Então, o apóstolo Paulo, ele teve que defender a sua autoridade. Tanto é que ele vai dizer, o evangelho que eu aprendi, eu não aprendi de homem algum. Eu não aprendi de homem algum evangelho. Foi o próprio Cristo que me revelou. Olha só, gente. Eles queriam tirar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era apóstolo. E tanto é que Paulo vai dizer, Pedro, Tiago e João, que eram considerados as colunas da igreja, eles me deram destra. Eles mesmos reconheceram que eu sou um apóstolo do Senhor Jesus e estão de comum acordo comigo. Como está acontecendo hoje, né? As pessoas querem tirar o apóstolo Paulo, dizendo que ele era apenas um homem, então que as palavras dele não valem. Só que se esquece de uma coisa, que o evangelho que ele anunciou foi o próprio Senhor Jesus que deu para ele. Então são válidas. As cartas dele são válidas. As cartas do apóstolo Paulo, gente, são válidas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, as pastorais, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito e o Filemon, que é a carta dirigida a um amigo, por causa daquele escravo fujão Onesíforo. Então, gente, todas essas cartas, elas são importantes e tem um evangelho nelas, que foi o próprio Senhor Jesus que deu para o apóstolo Paulo. Então, não venham querer dizer que tem contradição aí.
Ah, mas ali Paulo estava falando que não pode amaldiçoar. E como é que aqui agora ele vai amaldiçoar? Então Paulo não era bem, ele estava assim. Não, gente, não tem contradição na Bíblia. A gente precisa entender cada capítulo, cada versículo, que realmente não tem contradição. Então eles estavam querendo, esses homens aí, eles estavam querendo tirar a autoridade do apóstolo Paulo. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou perplexo ao vosso respeito, rapaz. Vocês começaram no espírito, estão terminando agora na carne? E ele vai escrever com as próprias mãos, com uma letra grandona ainda, ele vai escrever, tá lá no final de Gálatas. Lá ele vai falar das obras da lei, das obras da carne e do fruto do Espírito. Tem um conteúdo muito bom, gente. E foi o próprio Senhor Jesus que deu tudo isso para ele. Não foi nenhum homem, não. O evangelho que ele aprendeu não foi com os discípulos do Senhor Jesus, não foi com os apóstolos, tá, gente? Ele não aprendeu de homem algum. Tudo isso ele vai explicar em Gálatas. Então, para você aí, que fica falando que o apóstolo Paulo as palavras dele não é mais válida porque ele se arrependia do que ele fazia, negativo. Quando ele amaldiçoou esses homens aqui, que estavam trazendo um outro evangelho, ele estava na autoridade do próprio Senhor Jesus, porque o evangelho que o apóstolo Paulo aprendeu, ele não aprendeu de homem algum, foi revelação do Senhor Jesus. Todas as cartas do apóstolo Paulo foi revelação do Senhor Jesus, não foi nada em vão, gente, tá? Então, para você aí que está querendo tirar, como eu já vi pessoas aí dizendo que o apóstolo Paulo era um homem comum, era isso, ele pode até ser, mas a palavra que ele falou, o evangelho que ele aprendeu, anunciou, não foi de homem algum. Tanto que aqui em Gálatas ele vai falar isso. Ainda que venha, ainda que desça ainda que vos anuncie outro evangelho, ainda que um anjo, ou aconteça o que for, seja o anátema. Esse homem aí vai ser anátema, porque o evangelho é esse aqui, o verdadeiro evangelho é esse, evangelho de renúncia, evangelho de amor, de compaixão. Vocês são salvos, são pela graça, não é pelas obras da lei, não. Não é para se circuncidar que vocês vão ser salvos, não. Não é para vocês cumprirem toda a lei mosaica, é pela fé em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.